Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! O Império Quimera, uma das civilizações mais notáveis do Sudeste Asiático, floresceu entre os séculos IX e XV, dominando grande parte da região, que hoje corresponde ao Camboja, além de áreas do sul do Vietnã, Laos e Tailândia. Este império, conhecido por sua arquitetura monumental, administração sofisticada e cultura religiosa complexa, deixou um legado duradouro, especialmente visível nos templos de Angkor. O Império Quimera teve suas origens no início do século IX, com a fundação atribuída a Jayavarman II, que reinou por volta de 802 a 850. Ele estabeleceu a capital em Hariharalaya, na região de Holos, e proclamou-se Devaraja, ou Rei-Deus, instituindo o culto que legitimava o poder divino dos monarcas quimera. Este evento marcou o início formal do império, unificando pequenos reinos regionais sob uma monarquia centralizada. O império atingiu seu apogeu entre os séculos XI e XII, sob governantes como Suryavarman II, 1113 a 1150, responsável pela construção de Angkor Wat, e Jayavarman VII, 1181 a 1218, que expandiu o território e construiu Angkor Thom e o Templo de Bayon. O declínio começou no século XIII, com pressões externas de reinos vizinhos, como os tailandeses de Ayutthaya, e fatores internos, como crises econômicas e ambientais, levando à queda de Angkor no século XV, por volta de 1431, quando a capital foi abandonada. Geograficamente, o coração do Império Quimera era a planície de Angkor, no noroeste do atual Camboja, próxima ao lago Tonle Sap, uma área estratégica devido à sua fertilidade e acesso à água. O império se estendia em seu auge do sul do Laos ao delta do Mekong, incluindo partes do leste da Tailândia e sul do Vietnã. Cidades importantes incluíam Hariharalaya e Yasodharapura, primeira capital em Angkor, Angkor Thom e Kokher, que serviu brevemente como capital no século X. As construções em Angkor, como templos, reservatórios, barais e canais, refletem uma engenhosidade hidráulica que sustentava a agricultura e a vida urbana. A aparência do Império Quimera é mais bem capturada por sua arquitetura e arte. Os templos construídos em pedra contrastavam com as residências de madeira dos plebeus, que não sobreviveram ao tempo. Angkor Wat, o maior templo do mundo, exemplificava o estilo clássico quimera, com suas torres em forma de lótus, corredores cobertos de baixos relevos, detalhando mitos hindus e batalhas, e uma simetria que reflete a cosmologia hindu. O Templo de Bayon, com suas torres esculpidas com rostos serenos, possivelmente representando Jayavarman VII ou o Bodhisattva Avalokiteshvara, exibe uma estética mais intricada e budista. As esculturas mostram quimeras com trajes simples, como sampots, tecidos amarrados na cintura, e adornos como brincos e pulseiras para elite. As estátuas de deuses, como Vishnu e Shiva, e as apsaras, dançarinas celestiais, esculpidas nas paredes, revelam uma sociedade que valorizava a beleza, a espiritualidade e o poder real. As cidades eram planejadas com precisão, com ruas em grade, reservatórios gigantescos e pontes decoradas com nagas, serpentes místicas. Os nomes associados ao Império Quimera
refletem sua herança hindu e mais tarde budista. Reis tinham nomes póstumos, como Jayavarman, Vitória Protegida, Suryavarman, protegido pelo Sol, e Indravarman, protegido por Indra. Templos também recebiam nomes significativos, como Angkor Wat, Templo da Cidade, e Bandeai Khmar, Fortaleza do Gato. A sociedade era hierárquica, com o rei no topo, seguido por nobres, sacerdotes, guerreiros, artesãos e camponeses. Registros epigráficos, como inscrições em sânscrito e Khmer antigo, encontrados em estelas, detalham nomes de reis, doações a templos e eventos históricos. A agricultura era a espinha dorsal da economia Khmer, sustentada por um sistema hidráulico avançado. O lago Tonle Sap e os reservatórios artificiais, como o Barai Oriental, de 7 km por 1,8 km, garantiam irrigação durante a estação seca. O arroz, especialmente o arroz de inundação, era o principal cultivo, com variedades adaptadas às monções. Além do arroz, cultivavam vegetais, frutas como coco e banana e especiarias. A pesca, no Tonle Sap, complementava a dieta, enquanto a criação de gado, como búfalos, apoiava o trabalho agrícola. O excedente agrícola permitia sustentar uma grande população urbana, estimada em até 1 milhão em Angkor no século XII, uma das maiores cidades do mundo pré-industrial. Os cultos religiosos do Império Khmer eram profundamente influenciados pelo hinduísmo e posteriormente pelo budismo. Inicialmente, os Khmers eram hindus, com ênfase no culto a Shiva, simbolizado pelo Linga, símbolo fálico, como visto em Angkor Wat, originalmente dedicado a Vishnu. O culto Devaraja, instituído por Jayavarman II, elevava o rei a uma figura divina, associada a Shiva, reforçando sua autoridade. Templos eram centros de culto, onde sacerdotes bramânicos realizavam rituais para garantir prosperidade e proteção divina. No século XII, sob Jayavarman VII, o budismo Mahayana ganhou destaque, com templos como Bayon e Taprom, dedicados a figuras budistas. Cultos ancestrais também eram praticados, especialmente entre a realeza, com estelas funerárias honrando antepassados. Havia ainda práticas animísticas locais, com a adoração de espíritos da terra e da água, que coexistiam com as religiões indianizadas. A transição para o budismo Theravada, no século XIII, vinda do Sri Lanka, marcou o declínio do hinduísmo e influenciou a cultura Khmer até hoje. A administração Khmer era sofisticada, com um sistema de tributação baseado em terras e trabalho. Registros mostram que templos funcionavam como centros econômicos, controlando terras e mão de obra. A rede de estradas, como a que ligava Angkor a Apamai, atual Tailândia, facilitava o comércio de bens, como cerâmica, metais e tecidos. A sociedade era multiétnica, com interações com chineses, Cham, do Vietnã, e tailandeses, evidenciadas por relatos de viajantes, como Zhou Daguan, um diplomata chinês que visitou Angkor em 1296 a 97, e descreveu a vida cotidiana, incluindo mercados vibrantes e festivais religiosos. O declínio do Império Khmer é atribuído a uma combinação de fatores. A pressão militar de reinos vizinhos, como os tailandeses, culminou no saque de Angkor em 1431. Mudanças climáticas com monções irregulares podem ter comprometido o sistema hidráulico, reduzindo a produção agrícola. A erosão do solo, devido ao desmatamento, e o colapso da infraestrutura de irrigação também são hipóteses. Além disso, o crescente apelo do budismo Theravada, que rejeitava a monarquia divina, enfraqueceu a legitimidade dos reis. Após a queda de Angkor, o centro político do Camboja mudou para o sul, para
Phnom Penh, mas o legado Khmer permaneceu em sua arte, arquitetura e tradições. Este panorama do Império Khmer revela uma civilização de imensa sofisticação, cuja engenhosidade em arquitetura, agricultura e religião moldou o Sudeste Asiático. Suas ruínas, como Angkor Wat, continuam a fascinar, oferecendo um vislumbre de um passado glorioso que equilibrou poder, espiritualidade e inovação. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.